Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. No programa de hoje, nós vamos explorar o tema A Doença aos Olhos da Fé, que é um tema extraído do livro Fronteiras da Ciência e da Fé, de autoria do Dr. Roque Marcos Savioli. Meus amigos ouvintes, o plano de Deus é um mistério para nós. E mais misterioso ainda é alcançar a sua graça. É muito comum nós ouvirmos, ou talvez até nós mesmos já dissemos, porque eu peço com tanta fé e não alcanço a graça que preciso. Afinal, Jesus não disse que a porta seria aberta a quem a ela batesse? E ainda mais, porque alguns conseguem a cura, porque outros não? Reconheço que é muito difícil para nós entendermos os porquês de Deus. Porque apenas um paralítico se cura durante uma oração que é feita para vários deles. Parece-nos que Deus escolhe as pessoas para serem curadas. E por que isso acontece? Certamente nós não conseguiremos responder estas e muitas outras perguntas, a não ser sobre os olhos da fé, pois temos que aceitar a doença como não sendo obra de Deus, e que, no entanto, Ele nos assiste durante o sofrimento. Temos que admitir o sofrimento não como o castigo de Deus, mas sim como um processo de crescimento interior. O médico Roque Savioli, por exemplo, afirma no livro que acabamos de citar, que durante a sua vida de cardiologista, viu muitos executivos que eram viciados em trabalho terem um pequeno infarto que lhes serviu para reposicionarem as suas vidas, inclusive sobre o ponto de vista espiritual. Quantas pessoas, por exemplo, que durante uma partida de futebol com amigos, teve que ser atendido em caráter de urgência devido a um infarto, e depois de até acabar passando por uma cirurgia. Algumas pessoas que já viveram este momento sabem que após passada a tribulação com momentos difíceis de depressão pós-operatória, mudaram radicalmente o seu conceito de viver, deixando para segundo plano suas ambições profissionais e elegendo como prioridade máxima a família, a sua vida pessoal e principalmente a sua vida espiritual, embasando sua existência nos caminhos do Senhor. Você não concorda comigo, caro ouvinte, que aquele infarto às vezes acabou sendo para aquela pessoa uma boa coisa? Parece um paradoxo. Assim como algumas pessoas que passaram por um problema grave reposicionaram suas vidas, infelizmente, ainda existem aqueles que, não entendendo os recados de Deus, continuam focando a sua vida exclusivamente nos valores materiais e profissionais. Do ponto de vista teológico, o homem não nasceu para a doença, mas sim para a saúde e para o bem-estar. No capítulo 30 do livro de Gênesis, Deus, no momento da criação, fez o homem sadio e perfeito para crescer e se desenvolver no paraíso, convivendo com o reino vegetal, convivendo com o reino animal em harmonia divina. Isto quer dizer que o organismo humano foi feito para ser saudável, ou seja, dentro de nós existem todas as condições de defesa de quaisquer situações externas, inclusive a doença. É interessante refletirmos sobre o primeiro homem, o Adão bíblico, que tinha o seu corpo biológico quase igual ao nosso dos dias atuais, pelas variações genéticas e mutações que aconteceram nesses milhares de anos que sucederam a criação. Se entendermos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou o homem perfeito, ou seja, capaz de se autodefender de todas as possíveis perturbações externas
que pela sua onisciência viriam a acontecer após o pecado original. A doença, por sua vez, somente surgiu após a desobediência do homem às leis de Deus, ou seja, a partir do momento em que o homem procurou descobrir os mistérios da árvore do bem e do mal, transgredindo as leis divinas. Aí ocorreu a morte como consequência do pecado original. Nessa ocasião, todo o universo sofreu as consequências do pecado original, de modo a se perder a imunidade divina às doenças que existiam. Surgiu a doença e a morte. És pó e para o pó irás. No paraíso, o homem vivia a imortalidade, pois a imunidade divina lhe dava condições para desconhecer as doenças e principalmente a morte. Uma das questões que sempre vem à nossa mente são os porquês das catástrofes naturais, os porquês dos tsunami que destroem várias cidades, o porquê dos furacões que destruíram e continuam destruindo grande parte de cidades importantes. Como Deus permite que ocorra tantas desgraças, fazendo sofrer tantas pessoas inocentes? Meus amigos, qualquer um de nós, em um mínimo momento de reflexão, pode responder com sabedoria essas perguntas, pois todas estas catástrofes seguramente são indiretamente causadas por nós mesmos, pois a industrialização levou à emissão de gases que, destruindo a camada de ozônio do planeta, ocasionou essa enorme transformação que está acontecendo na temperatura do planeta. Como podemos atribuir a Deus as doenças que vieram após o desastre atômico de Chernobyl, por exemplo? Como podemos, caros ouvintes, responsabilizar Deus pela doença da AIDS? Seria um absurdo querermos culpar Deus dos nossos erros ou ainda querer que Deus impeça que soframos as consequências de situações que nós mesmos criamos. Seria uma interferência no seu plano que nos deu condições para decidirmos tudo sobre as nossas vidas. Pois o livre-arbítrio, dado ao homem por Deus, é o aspecto primordial do plano dele. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura. Quando não há mais vida, esperança ou fé, Deus vai mover. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando sobre a doença aos olhos da fé. E nessa direção, imaginemos o caso de uma senhora piedosa que precisaria se submeter a uma cirurgia cardíaca. No momento que ela recebe a notícia do médico sobre a necessidade da cirurgia, é muito provável que ela se enraiveceria. Ficaria brava com Deus, pois não admitiria, por ser tão piedosa e religiosa, que a doença a atingisse. Nesta hora, a pessoa se esquece de uma questão elementar,
Esquece, por exemplo, que nunca tratou do seu colesterol elevado. Esquece que não gostava de tomar a medicação para a pressão. Não fazia atividade física. E, além de tudo, fumava mais de uma carteira de cigarros por dia. Meus amigos, Deus até foi muito bom para com esta pessoa, pois apesar de tantas atitudes danosas ao seu coração, ainda teve a chance de uma operação que pudesse salvar a sua vida. Tenho certeza, caro amigo, que você já soube de algum caso de pessoa muito ligado na fé, que após o insucesso das preces, briga com Deus, abandona tudo e entra em crise depressiva, às vezes até muito grave. Essas pessoas se desiludem da vida, podendo entrar em quadros psicóticos e, em última instância, até chegar ao suicídio. A doença é um mistério do plano de Deus que não conseguiremos entender com a razão, com a lógica, mas se procurarmos os paraquês do sofrimento, poderemos até entender o plano de Deus para nós. O caso da mulher que precisou fazer a cirurgia do coração, que nós citamos, e tantos outros casos, é um exemplo disso. Veja se você não concorda comigo. Para ajudar a nossa reflexão, o nosso raciocínio, vamos pensar e imaginar uma outra pessoa que entra no consultório do médico ajudado pela filha, mal conseguia andar ou dar pequenos passos, era um caco de mulher. Foi para tratar da sua pressão que estava difícil de ser controlada, embora tivesse ido a vários médicos. Durante o exame físico, afastada da filha, contou para o médico que, alguns anos atrás, seu marido a traiu com uma funcionária e após isso entrou em uma crise depressiva importante a ponto de quase tentar o suicídio. Contou também para o médico que poucos anos depois apresentou um câncer de mama que obrigou a ser submetido à retirada total de uma das mamas. Passou por quimioterapia e achava-se curada, pois já tinham-se passado quase 10 anos da cirurgia. Nos anos que se seguiram à intervenção, apresentou hipertensão arterial e as crises de pressão tornaram-se cada vez mais frequentes e cada vez mais difíceis de serem tratadas. Naquela ocasião, esta mulher não saía de casa para nada. Não queria comer, não queria sair do quarto, não tinha prazer em nada do que fazia, não conseguia dormir, tinha crises de falta de ar que a deixavam com medo de morrer. Narra a história desse caso que o médico examina a mulher com detalhes, faz um eletrocardiograma, encontra nela apenas a pressão fora dos padrões normais. Parece muita desgraça para uma pessoa só, mas vejam, após pedir os exames necessários e prescrever a medicação que achava mais apropriada para ela, o médico pede para que a filha os deixasse a sós para poderem conversar um pouco. E o médico começa a lhe falar: minha senhora, já falamos de todas as suas dores, de todos os seus problemas, mas agora deixa-me te fazer uma pergunta. E Deus, como está na sua vida? A mulher teria respondido: doutor, nem em Deus eu penso mais. Embora fosse uma pessoa católica, de frequentar as missas, de comungar aos domingos, acho que ele brigou comigo, pois não me escuta. Eu não tenho mais jeito, doutor. A única saída é morrer, pois assim tudo passa, tudo melhora. Paro de dar trabalho para minha filha, que é uma santinha, e deixo meu marido livre para andar atrás de vagabundas por aí. Percebendo que o grande problema da mulher é que ela não tinha resolvido o seu assunto com o marido, embora dissesse ao médico que o episódio estava enterrado, e vendo os ânimos se exaltarem, o médico lhe falou: querida irmã, a senhora sabe que todo esse ódio só lhe faz mal.
Não tenha dúvida que o seu câncer veio disso. A sua hipertensão começou com todo esse ódio e a sua depressão também surgiu desse sentimento. Quem mais sofre é a senhora. Tenha certeza que, embora seu marido possa estar preocupado com a sua saúde, ele deve estar levando a vida normalmente, não é? Claro que está, respondeu a mulher ao doutor. Ele é dentista e, com uma clientela muito boa, só se preocupa em trabalhar. Tem uma trouxa como eu, que foi mãe de seus filhos, que o adoram. Deve ter algum galho por aí para se servir como homem, o resto sobra para mim. O médico, por fim, pacientemente lhe indaga: a senhora já pensou em realmente perdoar o seu marido e assim se libertar desse problema? Meus amigos, nessa história podemos concluir que não existe uma fórmula para perdoarmos as pessoas que nos fizeram sofrer. Só existe uma maneira de cada um resolver esse assunto: é praticando o perdão. Se tivermos um dia nesta situação, primeiro precisamos começar por perdoar a nós mesmos, começando pelo fato de não termos sido capazes de segurar um relacionamento. E depois de perdoar-nos a nós mesmos, precisaremos começar a entender a atitude do outro e perdoá-lo também. Isso todos nós sabemos que não é fácil, mas não podemos dizer que é impossível. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que nos acompanha semanalmente aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, e te convidamos a estar novamente conosco na próxima quinta-feira, quando estaremos aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Tu és o Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que cura.